Livro A Alegria de Testemunhar. Como falar de Jesus de maneira eficaz, de Alejandro Bulhon. Capítulo 3. A razão por trás da missão. É domingo à noite. Angústia e medo pairam pesadamente sobre o grupo. Os discípulos enfrentaram uma de suas mais tenebrosas e desalentadoras noites. O Mestre não mais está com eles. 2 dias antes, fora brutalmente pregado a uma cruz e deixado para morrer como um criminoso. Ele não exigira justiça, nem sequer protestara contra a violência. Como pode ele ter permitido que seu reino ficasse sem defesa daquele jeito? Seus seguidores estão completamente sós. Mesmo assim, não conseguem tirá-lo do pensamento. Então algo agita as cortinas, embora as janelas estejam fechadas. Os rostos empalidecem, os corações disparam. O apóstolo João descreve o incidente. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." João 20, 19. Quando pensamos nisso, como é confortante perceber que Jesus sempre se aproxima nas noites mais escuras de nossa vida. Exatamente quando não temos ideia sobre aonde ir ou o que fazer, no momento em que chegamos quase ao fim de nossas forças, ali está Ele, pronto para devolver a paz ao nosso coração atribulado. Jesus apareceu aos discípulos naquela noite de domingo com o propósito de resolver um grave problema, que se não fosse tratado, teria-os destruído em pouco tempo. Eles se sentiam abatidos e ansiosos. O medo pode paralisar você. Rouba-lhe a alegria, resseca-o e lhe tira a vontade de viver. A pessoa temerosa é incapaz de vencer, de sentir-se realizada ou de crescer. Jesus percebeu que aqueles homens precisavam ser fortalecidos. Então, misteriosamente, apresentou-se entre eles e acalmou-lhes a ansiedade. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Que jeito estranho de neutralizar o temor. De acordo com João, o Mestre confiou aos discípulos uma missão, tendo em vista libertá-los das garras do medo. Se pudessem manter-se ocupados com a obra que ele lhes designava, não teriam tempo de se concentrar nos seus temores. À medida que a coragem deles se desenvolvesse, as vitórias surgiriam. Ele sabia que, dentro de pouco tempo, aqueles homens iriam tornar-se testemunhas poderosas do seu amor. Hoje, há muitos cristãos que, apesar de conhecerem a Jesus, são dominados pelo temor. Temem sofrer perseguição, temem seu passado, o futuro, a morte, a perdição, temem não fazer a vontade de Deus e assim por diante. Mas a igreja gloriosa que aguarda o retorno de Cristo não deve ser definida pelo temor. A cura que Jesus prescreve ao seu povo é envolver-se plenamente no cumprimento da grande comissão. Aqueles que se dedicam a testemunhar de Jesus não têm tempo de ser desviados pelo temor ou ansiedade. Vejamos brevemente o que Mateus diz acerca do propósito por trás da grande comissão. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações." De acordo com Mateus, a sombra que envolvia os discípulos por ocasião da ressurreição de Jesus era a dúvida. Alguns duvidaram, declara categoricamente a Escritura. Uma vida cheia de dúvidas não pode ser feliz. Um cristianismo enfraquecido por dúvidas não é saudável. A Igreja dos Sonhos de Deus aprendeu as virtudes da confiança e da segurança. Uma vida cheia de dúvidas está no caminho da autodestruição. O cristianismo deve levar-nos a experimentar confiança e certeza. Pelo menos, estas devem ser muito mais presentes que a dúvida. Que fez Jesus para ajudar seus discípulos a vencer a dúvida? Ele não explicou muito. Deu-lhes simplesmente a missão. Convocou-os: "Vão e façam discípulos de todas as nações." Na mente de Jesus,
O melhor remédio para a dúvida e até para a heresia ou a dissidência é um vigoroso compromisso com a missão. A vida de uma pessoa que se compromete em levar outros a Cristo tem pouco espaço para a dúvida. Em seu evangelho, Marcos também registra a comissão. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Na opinião de Marcos, o principal problema que afetava os discípulos era a incredulidade e a dureza de coração. Tinham dificuldade para crer. Seu coração era frio e insensível. Qual é a cura para esse problema, segundo o Evangelho de Marcos? Uma vez mais, notamos que se resume simplesmente na missão que Jesus lhes confiava. Nada funciona melhor para uma pessoa atormentada pela incredulidade do que se envolver pessoalmente na missão. Quando eu era jovem pastor, um membro da igreja veio a mim, certo dia, e disse de maneira cética: pastor, acho que o senhor deve estar inventando essas histórias de conversão que gosta de contar nos seus sermões. Nunca conheci ninguém com histórias tão dramáticas. E quantas pessoas você já levou a Jesus? Perguntei-lhe ao responder. O homem olhou para baixo, constrangido, mas demonstrou interesse quando o convidei a me acompanhar naquela tarde a uma prisão onde eu estava dirigindo algumas reuniões. Em pouco tempo, ele se entusiasmou tanto em participar que dentro de alguns meses estava preparado para assumir a responsabilidade pelas reuniões na prisão. Toda vez que ele passava para me contar histórias novas e extraordinárias do seu ministério na prisão, eu sorria e lhe dizia, brincando: escute aqui, irmão, tem certeza que todos esses fatos aconteceram mesmo? Parece que se trata de mais uma grande invenção. Ele ria. Seu problema estava resolvido. Não duvidava mais. Na vida de uma pessoa que está fervorosamente comprometida com a missão, não há lugar para incredulidade e dureza de coração. Também é importante considerar o que Lucas tem a dizer a respeito da razão por trás da grande comissão. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. De acordo com a história de Lucas, o problema com os discípulos naquela ocasião era terror e medo. As circunstâncias eram assustadoras e os discípulos pareciam ter pouca reserva de confiança nas promessas divinas. Sentiam-se esmagados pela apreensão, e Jesus, mais uma vez, a fim de ajudá-los a superar o medo, confiou-lhes a missão. Depois de participar de um seminário sobre evangelismo, durante o qual eu falava da importância de cada cristão se envolver ativamente na missão, um colega de ministério que pensava como eu contou-me a seguinte história. Uma senhora, membro da igreja, pedia constantemente o auxílio do pastor. Ela mantinha a impressão de que sua estranha vizinha estava usando magia negra para seduzir o seu marido. A mulher vivia em constante preocupação acerca de qual novo feitiço a vizinha podia estar lançando contra ela. Mas não era só esse o seu medo. Cada pequeno evento a deixava agitada. Seus nervos estavam à flor da pele. Toda vez que ocorria um temporal com trovoadas, essa irmã pegava o telefone, ligava para o pastor e, em choro, implorava as suas orações, mesmo que fossem pelo fio. Meu colega disse-me: eu não conseguia reduzir a dependência que essa irmã da igreja tinha com relação a mim, e um dia, finalmente, fiz um trato com ela. Querida irmã, vou continuar orando pela senhora tantas vezes quantas quiser, a qualquer hora do dia ou da noite, mas com uma condição. Vou lhe dar o nome e endereço de alguém que desejo que a senhora visite. A senhora pode dar-lhe estudos bíblicos. A irmã da igreja aceitou o trato. Não demorou muito para que seus telefonemas atormentados cessassem.
Essa irmã ficou entusiasmada com a missão de levar outra pessoa aos pés de Jesus. Sua vida não teve mais espaço para o temor. Seu problema estava resolvido. Quando o Senhor Jesus confiou aos crentes a missão de levar pessoas ao seu reino, não foi porque ele não conseguiria evangelizar o mundo todo sozinho. Afinal de contas, Deus é Deus. Para ele, nada é impossível. Notem o que Ellen White diz. Deus poderia haver realizado seu propósito de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Sim, ele certamente poderia tê-lo feito. Então por que ele mesmo não evangeliza o mundo todo? Não é que ele não queira ou não possa fazê-lo. Às vezes ouço pessoas dizendo que devemos pregar o evangelho a fim de concluir a obra. Se não o fizermos, Jesus não retornará. Isso simplesmente não é verdade. Quando no calendário de Deus o dia e a hora chegarem para que Cristo apareça nas nuvens, você pode ter certeza absoluta de que ele virá. A segunda vinda não depende do nosso trabalho. Pregar o evangelho ao mundo num instante não representa problema para Deus. Ele pode fazer o serviço sozinho ou mediante o ministério dos anjos. Ellen White afirma: Deus poderia haver proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas este não é seu plano. Naturalmente, os anjos cumpririam a missão com boa vontade, mas o fato é que os anjos não precisam dos benefícios que resultam desse ministério. Nós, seres humanos, somos aqueles que necessitam das bênçãos que vêm por meio da participação. Você pode ver claramente este fato revelado na seguinte declaração: o anjo enviado a Filipe poderia ele próprio fazer a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. Se o anjo tinha a mensagem nas mãos, por que perderia tempo procurando Filipe? O anjo poderia localizar o etíope e lhe dar o estudo bíblico, mas não é assim que funciona, porque o anjo não tinha necessidade pessoal de crescimento em sua experiência espiritual. A missão foi confiada a seres humanos para que eles crescessem no relacionamento com Cristo. Deus tem outros meios pelos quais o evangelho pode ser pregado. Mas se desejamos fazer parte da igreja que reflete a glória de Deus e se prepara para receber a Jesus em sua majestade, então precisamos participar da missão. É à medida em que nos entregamos a Deus para o serviço da humanidade que Ele se nos dá. A missão é um instrumento divino que possibilita o crescimento dos cristãos. Essa não é uma tarefa a ser cumprida por um grupo pequeno ou de voluntários apenas. A missão é para cada indivíduo, um por um, porque cada filho de Deus precisa crescer. Os que ocupam lugar de líderes na Igreja de Deus devem sentir que a missão do Salvador é dada a todos os que creem no seu nome. Nós, líderes, somos chamados a compreender que o crescimento da Igreja não diz respeito a contratar obreiros bíblicos e evangelistas profissionais para que tragam um grande número de candidatos ao batismo para dilatar as listas de membros da Igreja. Campanhas evangelísticas, esforços dos obreiros bíblicos e o batismo de novos crentes são coisas boas e certas. Quão maravilhoso é quando esses ministérios são alimentados pelos esforços individuais feitos por cada cristão. Se essas atividades promovem meramente um crescimento estatístico, enquanto deixam os membros da igreja de braços cruzados, observando da linha lateral, então a igreja falhou. É uma das piores coisas que podem acontecer na vida da igreja. O capítulo seguinte demonstrará um modo simples pelo qual os cristãos podem conduzir pessoas a Cristo.